Boa tarde para todo mundo. A gente está começando aqui um novo canal teórico. Em janeiro, o pessoal está mais querendo ir para a praia do que no canal teórico. Ainda bem que choveu hoje, mas mesmo assim não deu para vir muita gente. Eu pedi a doutora Juliana, minha residente, minha amiguinha de muitos anos, e pedi a Juliana para trazer um caso aqui, ou trazer alguma informação da unidade dela. Então, vou chamar a doutora Juliana aqui para começar a sua explanação. É a Carolina, né? Cadê a Carolina? Esta é a doutora Carolina, né? Não, só existe uma, não tem duas, porque se tivesse duas, explodia a residência. Então, doutora Carolina, com a palavra aqui para a gente poder aprender um pouquinho e discutir um pouquinho. Muito feliz em estar aqui de novo e gosto demais de vocês, senti muita falta de todo mundo. Oi, gente, boa tarde. Gente, eu decidi trazer esse tema, que é um tema que recentemente a gente discutiu na nossa sessão clínica com a nossa preceptora Juliana. É um tema que vocês provavelmente abordam muito, né? É muito comum, dor crônica, é uma queixa, enfim, que chega bastante. E eu confesso que no início da residência eu tinha muita dúvida de lidar. Não que hoje eu saiba perfeitamente lidar. Às vezes a gente fica querendo logo já, meu Deus, vou investigar profundamente isso. E o objetivo da aula é justamente esclarecer um pouquinho os tipos de dor crônica, né? E o que a gente pode fazer no contexto da PS, sem a necessidade de solicitar um exame complementar a princípio, ou então de encaminhar para o especialista, coisas que a gente pode tentar como um manejo inicial. Pode passar. O conceito, né? Inicialmente trazer o conceito de dor. É um conceito complexo, né? Uma experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tecidual real ou potencial ou semelhante àquela associada. Então, a gente vai mais para frente ver que não necessariamente precisa ter uma lesão tecidual real ou potencial para que a pessoa experiencie dor. É sempre pessoal, né? Cada pessoa vai sentir dor de uma certa maneira, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Uma coisa, né, importante também, a dor e a nocicepção são fenômenos diferentes. A dor ela não pode ser inferida unicamente da atividade dos neurônios sensoriais. Outras coisas influenciam, né, na nocicepção, as experiências de vida do indivíduo, vai fazer com que ele desenvolva o seu conceito de dor. Então, dependendo de diversos aspectos, cada pessoa vai conceituar dor para si de uma forma diferente. Pode passar. Isso aqui é muito importante, né? Assim, somos profissionais de saúde, mas somos humanos, né? E é importante a gente ter essa separação. Às vezes, o que para nós não seria considerado doloroso, para o paciente é. Então, é óbvio que a gente desenvolve, né, na prática aquela expertise do paciente que às vezes vem e queixa de uma dor que você fica, será que está com dor mesmo? Será que ele não quer atestado? Mas, dentro de uma abordagem mais branda, é importante a gente levar em consideração que é uma experiência individual e tem que ser respeitado o relato da pessoa. Embora geralmente tenha um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos no funcionamento e no bem-estar social e psicológico. A descrição verbal é apenas uma das vários comportamentos para expressar dor. A incapacidade de se comunicar não invalida a possibilidade do ser humano ou animal estar sentindo dor. Isso também é importante, tá? Às vezes a gente se depara com pacientes que, devido à sua vivência, enfim, às suas características particulares, ele tem uma dificuldade de comunicar, de expressar ali o que está sentindo, mas isso não invalida que ele está com dor. Pode passar.
definindo, né, os tipos de dor sindomicamente. A gente pode ter uma dor mecânica, uma dor inflamatória, neuropática, psicossocial ou que indica a presença de um sinal de alarme. Pode passar. E aí eu trouxe esse conceito que a gente também discutiu na nossa sessão e é muito interessante, que é o conceito de dor total. Pode passar, depois a gente volta para esse. O que seria isso, né? Foi um conceito criado por Cicely Saunders, né, para abranger não apenas a dor física, mas também outras dimensões dentro da questão da dor, para formular o conceito de dor total. Enfim, a importância desse conceito é para a gente pensar, né, em tratar o sofrimento de uma forma holística, né, e é muito usado dentro dos cuidados paliativos. Segundo Saunders, a dor não é apenas o sintoma físico, mas envolve múltiplas dimensões que afetam a qualidade de vida do paciente. Aí pode voltar. Esse círculo aqui é interessante, né, representa esse conceito de dor total, né, que atravessa diversas esferas. Por exemplo, na esfera psicológica, pode estar relacionada com quadro de ansiedade ou com uma experiência passada de adoecimento da pessoa. Na esfera física, né, que acaba que a gente valoriza mais pela nossa faculdade, que, em geral, se focava muito no modelo biomédico, né, e não no modelo biopsicossocial, e hoje já engloba biopsicossocial e espiritual em novos estudos. Então, é importante a gente, principalmente para quem é médico de família, né, mas quem atua na PS como um todo, aprender a conseguir avaliar de uma forma mais complexa do que só no âmbito físico. Pode passar. Pode passar? Isso. Bem, aqui não vou ler, né, tudo, mas depois é interessante, se quiserem pesquisar sobre esse conceito de dor total, mas basicamente descrevendo, explicando um pouquinho melhor o que para Cicely Saunders seria isso, né? A dor física seria a dor corporal que o paciente sente devido à doença ou tratamento, incluindo dor aguda, crônica e outros sintomas físicos, como fadiga e náuseas. A dor emocional seria exemplificada por pacientes com doenças graves que enfrentam ansiedade, depressão, crise de pânico, e isso pode amplificar a percepção da dor física e dificultar o enfrentamento da situação. A dor social pode surgir nas mudanças nas relações familiares e profissionais, dificuldades financeiras e perda de mobilidade, afetando a interação do paciente com o mundo ao seu redor. Isso aqui é muito interessante no contexto da medicina de família e comunidade, porque a gente, em geral, trabalha com pessoas que estão literalmente à margem da sociedade, né? Não sei se a gente reflete muito sobre isso, mas no contexto das favelas, né, as pessoas elas não têm acesso, às vezes, a saneamento básico, que é literalmente, como o próprio nome diz, saneamento básico. As pessoas ficam sem luz dias e dias e elas não têm a Enel para reclamar, né? Elas não têm acesso à água encanada. Então, a experiência da dor para uma pessoa, vamos supor que é muito comum, um idoso que mora dentro da comunidade, que não tem familiar para levar ele, descer ele para a pista para ir no hospital, é diferente, né? E aí eu não estou fazendo juízo de valor, nem maior ou menor, mas é diferente de um idoso de Icaraí, que tem um suporte familiar e tem, enfim, um plano de saúde. Então, isso aqui é interessante de refletir. E, por fim, a dor espiritual. É uma dimensão que envolve questões existenciais e a busca do sentido da vida, especialmente numa condição ameaçadora à vida. Os pacientes podem se questionar, no momento de profunda dor e sofrimento, o propósito da sua existência, porque estão passando por aquilo. E isso também é uma questão interessante. Eu costumo perguntar se o paciente tem religião, acredito que vocês também fazem isso na prática, e sem juízo de valor a religião, seja uma religião cristã, espiritualista, etc. Mas, quando o paciente tem uma crença, né, isso pode ajudar ele, ser mecanismo de resiliência, para ele enfrentar aquela situação. Então, isso também é interessante. Pode passar.
Minha voz até treme, né? Eu fico muito nervosa quando eu falo. Desculpa qualquer coisa. Bem, tipos de dor. A gente tem a lodínia, que é a dor causada por um estímulo que normalmente não provoca dor. Hiperalgesia, que é o aumento da dor em resposta a um estímulo que normalmente provoca dor. Sensibilização central, que é o aumento da responsividade dos neurônios nociceptivos no sistema nervoso central, a sua entrada aferente normal ou abaixo do limiar. Então, por alguma razão, tem um aumento dessa resposta, né? Pode passar. O que seria a dor nociceptiva? É a dor que surge de danos reais ou iminentes a tecidos não neurais e é causada pela ativação de nociceptores. Alguns exemplos de dor nociceptiva. A dor que pode aparecer em quadro de lúpus, as crises falcêmicas, né, em portadores de anemia falciforme, a hérnia de disco e etc. De tratamentos, depois a gente vai dar uma pincelada mais aprofundada um pouquinho nos tratamentos farmacológicos, mas, enfim, isso aqui é muito importante que a gente utilize na nossa prática e como mecanismo de diversas questões, né, para nos tornarmos profissionais mais resolutivos dentro da APS, para evitar o congestionamento do sistema, para evitar a solicitação de exames complementares desnecessários, que já demoram meses para sair. E, nesses meses, às vezes que ele está na fila para uma ressonância, ele poderia estar fazendo algum exercício físico, que é de difícil acesso, mas que pode ser ensinado para ele, né, através de um grupo. Inclusive, eu tenho essa experiência na Vila Ipiranga. A gente fez um grupo de idosos com exercícios de dor lombar, e foi muito interessante. Eles gostaram muito e estavam replicando cotidianamente nas suas casas e relatavam que isso aliviava de alguma forma. Mudança de estilo de vida, né, é super importante. E a fisioterapia também é uma opção para quem tem esse recurso, né, seja Nemult ou algum colega que possa trocar, é muito importante. E de fármacos, os mais comuns são os anti-inflamatórios, né, a gente costuma passar, mas tem que ter uma certa reserva quanto a isso. Analgésicos simples e agentes tópicos, como a lidocaína e capsaicina. Pode passar. Bem, outro tipo de dor é a dor neuropática, que é causada por uma lesão diretamente ou uma doença, né, que afeta o sistema nervoso somatosensorial. Um exemplo é a síndrome do túnel do carpo, também muito comum na clínica. Neuralgia do trigêmeo, também relativamente comum. Pode ser feito tratamentos não medicamentosos, né? Eu acho que isso não é tão difundido, né? Mas um dos exemplos é a terapia cognitivo-comportamental e ativação física. E a outra opção seria iniciar antidepressivo tricíclico ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou gabapentinoides. Pode passar. Bem, e por fim, acredito, dor nociplástica. Ela surge da nocicepção alterada, apesar da ausência de evidência clara de dano tecidual real ou iminente que cause a ativação dos nociceptores periféricos ou de evidências de doença ou lesão do sistema somatosensorial causador. Esse aqui é um tema complicado, né? Muitos profissionais médicos ainda, como posso dizer, ainda questionam a fibromialgia, mas a fibromialgia é uma doença, né? Ainda, enfim, não se tem exatamente, né, explicado o mecanismo como funciona. Quando eu estudei sobre esse tema, eu decidi não trazer aqui mais aprofundado, mas eu vi que tinha um aumento de substância P e uma diminuição de dopamina e de serotonina, então isso pode influenciar também na sensibilização. E é muito complicado, né? Às vezes o paciente com fibromialgia é muito julgado por justamente não ter uma alteração biomédica, biofísica ali que explique, mas ele queixa daquela dor intensa. E, enfim, acho que é importante a gente ter sensibilidade e estudo em relação a isso,
para não continuar replicando que a fibromialgia não existe, ou que é bobeira, ou que é psicossomática, porque não é. Enfim. E o tratamento mais comum seriam, novamente, antidepressivos tricíclicos ou gabapentinoides. Pode passar. Aí, aqui tem um pequeno guia, né, de introdução. Eu sublinhei a gabapentina de verde porque não sei se todos sabem, mas a gabapentina está disponível no SUS se for feita uma LME. Então, tem comprimidos de 300 e 400. Só verificar na farmácia o que tem disponível. Geralmente, o que eu consegui foi de 300. E aí você pode iniciar, né, com a dose de 150 a 300 miligramas via oral 2 vezes ao dia. Iniciar com a dose mais baixa, né? E é bem indicado em pacientes que têm insônia, tremor essencial, pernas inquietas, mas em pacientes que têm uma história de abuso de substância, doença renal crônica avançada, não seria uma boa opção. Falei 150, mas a gabapentina é de 300, a pregabalina que é de 150 a 300. Mas, de qualquer maneira, iniciaria a gabapentina com 300. E a pregabalina não tem, mas não é tão cara também. Assim, sempre colocando o juízo de valor, né? Não é tão cara, na faixa dos 30, 40 reais, às vezes isso para o seu paciente vai ser muito caro. Então, ver essa possibilidade da LME, se for o caso, né, de passar essa medicação da gabapentina, e a pregabalina realmente não tem na rede. E pode passar. E os antidepressivos tricíclicos, a nortriptilina, ele é um pouco melhor que a amitriptilina, mas a amitriptilina tem na rede, não precisa de LME, né? Geralmente tem nas farmácias das policlínicas, não a medicação costuma estar em falta. Bem, em relação à nortriptilina, iniciar com 25 miligramas, dose máxima 75, via oral 1 vez ao dia. Ele tem menor sedação, né? E menores efeitos anticolinérgicos. E a amitriptilina também inicia com 25, podendo chegar até 125 uma vez ao dia. E o teste adequado seria avaliar de 6 a 8 semanas, incluindo 2 semanas com dose máxima tolerada. Pode passar. E o tratamento não farmacológico também, que eu acho que é o grande diferencial, e a gente tem que lançar a mão de indicar isso para o paciente, que tem um efeito de pequeno amonerado na dor e na incapacidade, além de benefícios para a qualidade de vida, depressão e ansiedade. Introduzir os exercícios de baixa intensidade gradualmente. Os exercícios aquáticos, como hidroginástica, por exemplo, são mais bem tolerados. E também uma possibilidade, né, hoje que a gente tem uma facilidade maior de acesso à internet e etc., vídeos instrutivos de tai chi, yoga, pilates e programas de condicionamento físico de baixo impacto, o famoso Sit and Be Fit, que são exercícios que você pode fazer sentado numa cadeira. Além disso, o alongamento, que também é muito interessante para restaurar a amplitude de movimento. E, para fechar, eu sei que isso acaba sendo muito comum, né, na prática, mas para pacientes que têm dor crônica, é bom a gente evitar, né, dentro do possível, prescrever relaxante muscular, como a ciclobenzaprina, né, que é muscular, e os benzodiazepínicos também, clonazepam, enfim, porque tem um potencial de dependência maior. E é bom a gente tentar outros caminhos, né, antes de passar algum desses. É isso. Muito obrigada. Eu queria agradecer a uma pessoa que não está aqui, mas que me contribuiu muito com essa aula, que foi o Davi, meu colega. Ele é R1 de Medicina de Família e Comunidade na UFRJ, e só quis deixar esse agradecimento registrado para ele. Aqui as referências. Obrigada. Com a minha volta, ela escreveu tanta coisa ali do sistema nervoso que eu já estou aqui nervoso de tanto que eu vou ter que... Mas eu não vou falar, não, porque vou deixar a doutora Juliana dar o parecer dela aqui e depois eu falar.
Queria agradecer muito a Carolina, esqueci de falar, agradecer a Juliana pela aula e pelo debate que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde a todos. Na verdade, assim, depois que eu vim para a preceptoria, a gente está tentando manter esse canal de discussão semanal na nossa unidade. E aí esse foi um dos temas que surgiram, porque a gente tinha muita dificuldade de manejar esses pacientes, né? Na saúde da família, a gente tem muito esses pacientes que dão entrada várias vezes, às vezes até por semana, mais do que uma vez por semana na unidade, com queixas de dores crônicas, que muitas das vezes a gente até se pergunta se são dores reais, ou se com essa ida, né, muito nas unidades, se eles estão querendo pelo menos um acesso, ou estão querendo dividir alguma coisa com a equipe. Então, a gente tenta ter uma atenção especial para eles, e a ideia é que a gente consiga manejar esses pacientes dentro da própria unidade, que a gente não precise encaminhar nem para ortopedista, nem para reumatologista, nem para lugar nenhum. Então, na verdade, a gente tenta conhecer a história desse paciente, a gente tenta fazer uma visita domiciliar para entender esse contexto, entender a rede de apoio, como funciona aquela família, o que ele está querendo com aquela dor, né? Se aquela dor realmente é uma dor incapacitante, se é uma dor para sensibilizar alguém. Então, a gente tenta, dentro da saúde da família, entender esse conceito de dor total. Então, para a gente foi muito importante dividir isso e contextualizar isso, porque é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, de uma forma assim, acho que é o que mais a gente atende. Então, essa discussão levou a gente a discutir alguns casos da própria unidade, e a gente quis trazer para poder vocês refletirem também, porque acredito que em toda unidade deve ter aquele paciente, pelo menos aqueles 5, 6 pacientes que estão toda semana na unidade, que às vezes fazem uso abusivo de algumas medicações e não necessariamente precisaria estar assim. Então, é importante a gente tentar sentar com eles, tentar entender, tentar fazer uma visita domiciliar, procurar algum parente próximo, alguém que geralmente eu peço para, numa outra consulta, trazer alguém da família, para a gente poder tentar entender o que está acontecendo e tentar abordar da melhor maneira. Mas tudo isso é a intenção da gente não precisar encaminhar esse paciente. É importante a gente entender que a saúde da família tem como ser resolutiva em muitas dessas situações. E que, às vezes, a gente encaminha o paciente, ele é hipermedicalizado e não resolve o problema. E, às vezes, aquela dor nem é uma dor para medicação, às vezes é uma dor para a gente conversar. E aí, por exemplo, na nossa unidade agora, a gente tem a equipe EMULT, então a gente tem um fisioterapeuta que está na unidade toda semana, a gente tem uma psicóloga que a gente pode estar tentando dividir esses casos. Então, a ideia da dor crônica é a gente tentar conversar com esse paciente, trazer esse paciente para perto da gente e tentar entender como é que a gente pode, de fato, estar ajudando ele. Se houver necessidade da medicação, a gente vai, sim, usar a medicação, mas a ideia é que a gente consiga entender essa dor. E aí, por isso, a gente trouxe isso que a gente já estava discutindo na nossa unidade e a gente tem colocado em prática. Alguém quer fazer algum comentário? Raul, quer falar alguma coisa? Não? Rafaelas? Eu me lembro de Hipócrates. Uma das coisas que ele falou e que eu tento seguir na minha profissão, a gente curar, fazer diagnóstico, e às vezes o médico fica preocupado com o diagnóstico e fica querendo saber o que o doente tem e o cara está morrendo de dor. A primeira coisa que o médico tem que ter na cabeça é como irá abordar o quadro álgico. Você tirar a dor do paciente, na minha opinião, é a coisa mais importante do médico. Então, o médico tem que ter um discernimento e entender como que ele vai abordar isso. O que a Carol explanou na aula dela e a Juliana tem todo sentido. Mas a gente tem que tomar cuidado com alguns medicamentos e alguns remédios que são inadvertidamente tratados. Primeiro que ela não citou são os opiáceos. Todo mundo que vai para uma emergência com dor sai de lá com tramal na veia. Tramadol é um opiáceo, derivado morfínico,
que todo mundo, é muito difícil alguém aqui não tenha dor, que não passe numa emergência e não tome um tramadol. Outro dia eu estava no hospital e me chamaram para ver uma moça que tem enxaqueca há 20 anos. Deram para ela morfina, porque ela estava com dor de cabeça e começaram morfina para doente. Então, quer dizer, o médico tem que entender que na caneta dele tem um poder muito grande e tem uma obrigação de salvar o doente. Você não vai tratar uma enxaqueca com morfina. Você não vai tratar uma dor lombar com tramal. Entende? Então, eu tenho preocupação com alguns opiáceos. Sou um médico que não gosta muito de tratar com opiáceo. A gente tem que definir melhor esse quadro álgico. O quadro álgico é orgânico, esse quadro álgico é psicológico. A gente tem que saber definir melhor para poder tratar melhor. Outro remédio que é muito perigoso para quadro álgico são os anti-inflamatórios não hormonais. Muita gente, mas muita, principalmente ortopedista, adoram sair do consultório com anti-inflamatório não hormonal. Anti-inflamatório não hormonal é um remédio perigoso. Vocês sabem que é hemorragia digestiva, insuficiência renal, hipertensão arterial. Então, antes de você medicar, você tem que saber farmacologia. Você tem que entender a farmacologia de cada medicamento que você vai usar. Você não pode sair usando qualquer remédio sem saber a farmacologia dele. Não estudaram nada, não sabe como ele age, quais são os efeitos colaterais. Carol falou ali em 2 antidepressivos que eu acho ótimos, tricíclicos, tanto a mitriptilina como a nortriptilina. A mitriptilina é mais usada porque ela é mais barata e tem qualquer, desculpe a grosseria, em qualquer botequim. A nortriptilina, que é o Pamelor e os derivados, não tem em qualquer botequim e custa mais caro. Mas os dois têm efeitos anticolinérgicos. Eu acho que eu já falei isso com vocês. Então, tem que entender que você usar um tricíclico vai dar boca seca, vai dar prisão de ventre. As mulheres detestam porque ganha peso, então uma fomezinha exagerada. E, principalmente, como ele é um anticolinérgico, o doente que tem glaucoma não pode usar. Então, quer dizer, é uma coisa complexa em que você tem que abordar a dor crônica, mas tem que entender que você usar um opiáceo ou usar um anti-inflamatório não hormonal ou um antidepressivo pode ter um efeito mais danoso do que a dor. Eu tenho um doente meu que morou nos Estados Unidos muitos anos e ele tinha uma dor cervical e deram a ele no pronto-socorro morfina. A morfina tirou a dor dele e ele ficou sem dor. O que aconteceu? Hoje ele é dependente de morfina. E tem que tomar morfina o tempo todo. Por quê? Ele cisma que tem dor cervical, mas não tem dor cervical. A dor dele é central. Ele ficou, na verdade, dependente de um remédio opiáceo. Tramadol é um remédio de derivado morfínico. Tilex, que tem codeína, também é um remédio que tem efeitos colaterais. Então, nós temos que tomar cuidado, abordar bem essa dor, saber se essa dor é central, se essa dor é realmente uma dor importante. Eu não sou contra dar remédio. Se a pessoa tem uma crise de dor lombar irradiada para a perna, é uma hernia de disco, ele pode se beneficiar com anti-inflamatório, mas 5 dias, uma semana, não é ficar tomando 30 dias, 40 dias de anti-inflamatório até fazer uma úlcera gástrica. Eu vi um doente que tomou Voltaren, 2 comprimidos, fez uma insuficiência renal. Então, o que eu acho é que a gente, para tratar a dor, que a gente tem que ser, né? O médico, ele é meio impositivo, ele quer fazer as coisas com rapidez, é igual hipertensão arterial. O cara chega no ponto-socorro, o cara dá um Lasix, um Isordil, bota uma tensina,
Tudo ao mesmo tempo. Aí o cara vai no banheiro fazer xixi e cai por hipotensão. O médico tem que ter calma. O médico tem que ter discernimento. Ele tem que escutar a história do doente. É isso que a Carol falou, é isso que a Juliana colocou. Você não pode sair dando 3, 4, daqui a pouco o cara tem 10 remédios. Eu já vi doente no consultório tomar pelo menos uns 8. Relaxante muscular, anti-inflamatório, benzodiazepínico, opiáceo e antidepressivo. Para uma dor que não tinha necessidade disso tudo. Então, tenham calma, eu acho que esse é um tema importante, eu acho que a gente não tem que sair atuando. Você vê a dor fantasma do cara que tem, né, Antônio? Que ele perde a perna por alguma coisa e ele sente dor numa perna que ele não tem mais. Tem dor fantasma. Ele amputou a perna e sente dor na perna. Eu atendi um senhor no ambulatório um mês atrás, 3 anos que esse homem tinha uma dor terrível na maçã, aqui na região maxilar e na região orbitária. A dor era lancinante, dava e passava. Era como se fosse uma agulha, entrando e saindo, e doía a articulação e o globo ocular. Ele foi no dentista, o dentista tirou todos os dentes dele, dizendo que a dor era odontológica. Não adiantou absolutamente nada, ele estava com a dentadura, porque tirou os dentes dele e morria de dor. Alguém tem ideia de que dor pode ser essa, hein, Amanda? Neuralgia do trigêmeo, 3 anos. Eu dei 2 comprimidos de carbamazepina para o doente, um de manhã e um de noite. Ele foi lá sexta-feira agora, me abraçou e falou: doutor, o senhor tirou o meu sofrimento. Porque a pessoa não escuta. Ele já tinha tomado tudo. Graças a Deus não deram morfina para ele. 3 anos o cara com a neuralgia do trigêmeo e ninguém nem pergunta. Tira a arcada dentária, dá um Tilex, manda no psicólogo, no psiquiatra, dá antidepressivo e o cara com a dor. Até o antidepressivo para a neuralgia do trigêmeo não é tão ruim, porque é uma dor central, você pode até usar a mitriptilina. Mas o melhor remédio é a carbamazepina. Antônio, o corticoide não vai melhorar a neuralgia, porque é uma dor neural, não é uma dor de inflamação. Entendeu? Então o corticoide não vai ajudar na dor do nervo. A dor tem que ser uma dor realmente tratada por remédios que atingem a bainha do nervo. Carbamazepina ou gabapentina. Ela citou ali gabapentina, é um bom remédio, mas é caro, você não tem muita acessibilidade ao remédio. O remédio da tonteira, da mal-estar. Pregabalina é um bom remédio também, mas também é caro também e não tem tanta facilidade. Eu sou da velha carbamazepina, porque você tem isso no posto de saúde e você pode modular, começando com uma dose baixa, meio e meio, depois aumentando gradualmente, porque é um remédio que dá muita tonteira, dá náusea. Então a gente tem que saber titular a dose da carbamazepina. Carbamazepina com a mitriptilina é uma boa associação para a neuralgia do trigêmeo. Você está atuando no nervo e está atuando um remédio de ação central. Ok? Então, eu acho que antes do diagnóstico e antes do que aquele doente pode ter, a gente tem o dever de tirar a dor daquele doente, ou pelo menos minimizar a dor dele. Eu podia ter dúvida se era neuralgia do trigêmeo, mas eu tinha que dar algum remédio, alguma coisa para aliviar a dor daquele doente. É lógico que se você acertar o diagnóstico, é mais fácil de você poder atirar e dar um tiro certo. Tomar cuidado com essas dores somáticas, às vezes pessoas que realmente têm muita dor, e a dor é essencialmente psicológica, então você também não tem sentido ficar dando remédio para todo mundo.
E tomar cuidado com esses remédios que eu acho que tem que ter. Agora, tem que saber farmacologia, tem que estudar, tem que ver os efeitos colaterais de cada um. Tem colega nosso que não sabe nem efeito colateral de um remédio, de 2. Não sabe, não estuda. Entende? Então não adianta, você vai passar um anti-inflamatório, vai passar um remédio, você não sabe o efeito colateral que o remédio pode dar? Eu tinha uma doente 2 semanas atrás, em que ela estava com flutuação do humor e não tinha respondido a lítio, eu dei um remédio chamado lamotrigina. Alguém já ouviu falar? Lamitor? Que é um estabilizador do humor e é um anticonvulsivante. Falei com ela, o único efeito colateral do remédio é poder dar um prurido e pode dar uma lesão exantemática. Ela não me ligou. 2 dias depois ela me disse, doutor, está me coçando da cabeça aos pés, o que eu faço? Eu falei com a senhora que era do remédio, pô. Tem que suspender o remédio imediatamente. Suspendeu o remédio, comecei corticoide para ela, porque era uma reação anafilática, fiquei nervoso. Porque antes de eu me operar, não sei se vocês lembram, eu contei um caso de uma menina que também tinha estabilização do humor, e internei ela com Steven Johnson no CHN. A menina ficou lá 2 meses no CTI por causa do remédio que eu dei, que foi lamotrigina. Olha só. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, como diz um amigo, o remédio mata. Então a gente tem que saber. É igual você usar tomografia, fala assim, não, faz um contraste. Qual contraste? Contraste iodado. Você não sabe qual vai ser a reação do contraste iodado. Quantos doentes vocês souberam da família, ou parentes, ou amigos, que fizeram reação alérgica ao contraste iodado? Entende? Então, tem que tomar cuidado. A gente não pode sair dando remédio porque o cara está com uma dor tramal. Eu vejo toda hora, na emergência dos hospitais, o cara não sai de lá sem tomar um tramal venoso. Estou certo ou errado? Se alguém falar que eu estou errado, eu vou ficar triste. Entende? Lá em Volta Redonda era muito comum eu atender no Cais Aterrado, sabe? Conhece aquela peça? Não, só um comentário, lá era muito comum, assim, acho que quem trabalhou em emergência também, pronto-socorro, já deve ter vivenciado isso de... Tinha aquele paciente das 2 da manhã que chegava e falava, já pode, eu falava, vou passar uma dipirona. Ou combo, né, que a enfermagem costumava fazer, que era dipirona com dexametasona, uma em cada bunda. Ai, difícil. Aí eu falei, não, vamos tentar uma dipirona, senhor. Não, mas a minha só melhora com tramal, já pode fazer, que senão não vou embora. Ele ia realmente para ir. E nisso, uma vez eu fiz um plantão de 36 horas, e o senhor foi nos meus 3 plantões para tomar tramol. Então, assim, qual a chance? Né? Tá uma dependência lá. Mas dá para evitar. É. Mas ainda assim, eu concordo, mas você pode começar com uma dipirona e argumentar com o paciente sobre isso, porque no final a decisão é sua, né? Talvez, às vezes vai melhorar. Já tive experiência de paciente com dor 10 de 10 que melhorou com dipirona. Às vezes é muito mais você acolher, conversar. Muitos fatores influenciam a dor ali do paciente na hora. Se ele for maltratado, se ele for recebido de uma forma grosseira, a dor provavelmente vai piorar. Já tive muita experiência em pronto-socorro de atender paciente chegar fazendo um escândalo, chegar de cadeira de roda, de ser amarelo, classificado como amarela. Falei, não, vamos fazer uma medicação muito forte para você. Fiz dipirona. Passou meia hora, estava bem. Então, assim, a dor ela é muito individual. Ela é muito individual. Acho que sim. Tem casos que tem que passar tramol, sim. Tem casos que sim. Mas eu acho que é como o Dr. Jefferson disse. Independente se é um atendimento de 10, 5 minutos, que você realmente tem uma fila para bater de 50 pessoas te esperando, é uma rotina muito exaustiva, o médico tem responsabilidade. Às vezes você vai expor uma pessoa a um tramadol e, às vezes, para aquela pessoa, justamente por você não conhecer o passado dela, não saber se ela tem história de dependência química, aquilo vai ser potencialmente ruim.
Então, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, sim, de escolher sempre a medicação, sempre tentar iniciar com a medicação que vai fazer menos mal ali, que tem menos potencial de abuso para o paciente. Eu acho que o Paulo está preocupado, até é pertinente, Paulo. Mas cada caso é um caso. É você saber a hora de você usar o remédio. Eu não sou contra o cara tomar um tramadol, não sou contra ele tomar um anti-inflamatório. Não, tá certo. Um doente... a discussão é essa. Eu também não sou contra o Então não tem mais anti-inflamatório. Vamos tirar todos os anti-inflamatórios da farmácia? Não. É saber quando, quanto e quando você tem que usar o anti-inflamatório. Quando que você tem que usar o tramal? Tem doente que tem, por exemplo, um câncer de pulmão com várias metástases ósseas. Ele está morrendo de dor. Ele pode tomar morfina? Eu acho que cabe, né? Porque o cara está morrendo de dor, pela metástase óssea, ele tem um câncer de pulmão. Agora, não pode um cara com uma cervicobraquialgia, com uma dor no braço por uma hérnia de disco, você dá morfina para o doente. Entendeu? Então, você tem que avaliar isso que você está falando, é saber quando e qual o remédio que você vai usar. Porque a pessoa fica viciada, a palavra é essa, o tramadol é um pré-morfínico. Eu tenho muitos doentes com enxaqueca. Doutor, só melhora quando eu vou para a emergência e tomo um tramadol. É que eu não estou na emergência, mas se eu fosse o plantonista, eu dava dipirona e falava que era tramadol. E aí? Entendeu? Isso aqui é cuca, é cerebral. Às vezes você está na emergência e fala assim, não, eu já dei o tramadol. Já? Como é que eu melhorei? Não deu nada, deu água destilada, deu dipirona, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter um bom senso com as coisas. Senão fica todo o negócio da hipertensão. Chegou o cara lá com 17 por dentro, isordil, atencina, Lasix, caiu. Ou fez um acidente vascular cerebral, porque aquilo estava quase que entupindo o vaso e você baixou a pressão do doente. Então, calma. Quantos doentes que eu vi que chegou no pronto-socorro, que teve uma crise convulsiva, 1 hora atrás, chegou lá, acordado, o nego pegou a veia do doente e deu um Valium. Peraí, mas você deu o Valium por quê? Não, porque 1 hora atrás ele teve uma convulsão. E você vai dar Valium 1 hora depois. Então, é isso que eu acho. Eu acho que o médico, às vezes, na emergência, o volume é grande, ele não pensa muito, a anamnese não é igual, não pode ser. Não dá para o cara atender 20, 30 doentes e colher história, HPP, história familiar. É difícil. Mas você gastar uns 5, 10 minutos ali, já dá para você bater uma bola. Já dá para você ter uma definição do que você vai ou não fazer. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ter uma atuação, a gente entender o que é dor crônica, entender como atuar, não ficar tenso com os medicamentos, conhecer os medicamentos, que eu acho que é o mais importante, os efeitos colaterais de cada um, e a gente poder tratar os doentes que realmente necessitam e qual tipo de dor que ele tem, que também é importante. É isso que elas afirmaram. Uma dor não é igual a outra. Tem dor fantasma, tem dor psíquica, tem dor psicossomática e tem dor mesmo, da cólica nefrética é uma dor, eu nunca tive, mas dizem que é uma dor terrível. Então, a gente tem que tratar de acordo com o que a gente pode, ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tipo de dor, né? Porque dor de cabeça, unilateral. Aí você pede um VHS, um PCR, tá alta. Aí você, empiricamente, você dá 20 miligramas de corticoide. Isso é questão de prova. Qual é a grande complicação
temível da arterite temporal? Você pensar que o doente tem arterite temporal, o que você tem que ficar preocupado? Ninguém vai chutar essa? Vai cair na prova, do revalia da próxima. É uma arterite temporal, você tem certeza, o VHS está alto, o PCR está alto, é corticoterapia. Mas por quê? Qual é não. Cegueira. O doente com arterite temporal pode fazer uma inflamação do nervo óptico e fazer uma neurite aguda e ficar cego. Então, se o cara chegar para você com dor de cabeça de um lado, VHS alto, PCR alto, dor à palpação, e dizer que está com baixa visual, ele não vai sair do teu lado sem tomando um corticoide. Porque se você botar o corticoide, você vai salvar a visão do doente. Antes do diagnóstico que você vai querer fazer. Você não vai esperar VHS, PCR, pode fazer biópsia da artéria se quiser, pode fazer um eco para ver como é que está o fluxo da artéria. Tudo você pode fazer, mas você não pode deixar de fazer dar um corticoide para o doente. Porque se você der o corticoide para o doente, você vai salvar, vai resgatar uma possibilidade de uma cegueira. Ok? Arterite temporal. Qual é o outro nome da arterite temporal? Arterite de célula gigante. Ok? Tá com saudade de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer, Juliana? Então é isso, acho que, quer dizer, a gente vai falando de dor e vai entrando em arterite temporal. Medicina é assim mesmo, a gente vai falando as coisas interessantes que vai caindo na nossa cachola. Mas eu tenho certeza que a arterite temporal ninguém vai engolir mosca mais. Tomar cuidado, mulheres acima de 60 anos, com dor unilateral, sempre vocês têm que estar, desculpe, preocupado com esse diagnóstico. Tá legal? Arterite temporal, já que falou, geralmente é acompanhada de uma doença reumática. Qual é? Também é questão de prova. Polimialgia reumática. O doente com polimialgia reumática, ela é quase sempre acompanhada de arterite temporal. Então, o doente pode ter arterite temporal pura? Pode. Mas ela pode ter arterite temporal com dor, tipo um reumatismo, uma dor nas articulações. Você tem que pensar em fibromialgia reumática, que responde bem a corticoide. Então, Antônio, você pode fazer uma prova terapêutica. O doente foi lá no teu consultório com dor unilateral, você palpou e está com dor, e você pediu um VHS com PCR, e ela acha que está enxergando mal daquela vista, você já dá 20 miligramas de corticoide para ela. 48 horas você pede para ela voltar, que ela vai dizer para você assim, doutor, passou a dor, melhorou muito. Aí você otimiza o tratamento do corticoide, mas você fez uma prova terapêutica. Entendeu? Aqueles 20 miligramas pode salvar a visão dela. Tal a gravidade e a rapidez da evolução da doença. Porque às vezes o doutor pede um exame e a mulher volta 15 dias depois, cega e com dor de cabeça. Tá bom? O que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que tem muita gente que falou, pô, doutor, o senhor podia ter parado um pouquinho mais, né? Que o senhor fala demais. Tá bom? Beijão para todo mundo. Muito feliz de ver todo mundo aqui. Muito.